Irmãos, muito bom poder ver as crianças ouvir a palavra de um jeito que elas possam compreender. Muito bom ouvir os adolescentes cantarem, né? Cantarem forte, cantarem bonito, né? Cantarem para Deus. Muito bom. Eu gostaria de dar continuidade ao que nós temos tratado no Evangelho de Marcos, já dizendo, Marcos capítulo 2, hoje vamos tratar do versículo 23 ao versículo 28. Mas já dizendo que nós não vamos conseguir tratar desse texto totalmente hoje, porque hoje eu gostaria de dar um enfoque bem específico do que diz respeito aos nossos jovens, mas também a questão da igreja como um todo, adultos, jovens, crianças, mas com base nesse texto. Então, Marcos capítulo 2, dos 13 a 28, diz assim: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque não fazem o que não é lícito, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Perdão, irmão, isso aqui é uma pergunta. Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Bom, irmãos, eu gostaria que nós aprendêssemos alguns detalhes desse texto, para depois tirarmos algumas aplicações importantes para nós. Nós não, como eu falei, nós não vamos tratar de todas as minúcias desse texto, são muitas coisas, né? Algumas partes complexas, nós vamos tratar dele todo na próxima semana também, porque ele não apenas faz uma ponte com o texto anterior que nós tratamos, que trata dos odres velhos, dos odres novos, também do remendo novo, e quando velho, ele tem uma ponte com o texto anterior e tem uma ponte com o texto posterior. Quando nós tratarmos desses três momentos, já tratamos do primeiro, vamos tratar do segundo e do terceiro momento, aí sim, o microfone está vivo, muito bem. Sim, nós vamos ter uma compreensão abrangente. Então nós vamos dar alguns detalhes do que era o sábado, né, para o povo judeu na época do Senhor Jesus. E aí tentar entender por que o Senhor Jesus Cristo falou essas palavras. Primeiramente, a gente precisa entender que praticar alguma atividade contra a lei no sábado era passível de punição de morte. O sábado, para o judeu da época do Senhor Jesus Cristo, era o maior de todos os mandamentos. Ele tinha aí uma preocupação muito grande com o sábado e tinha muitas minúcias a questão da observância do sábado. Então, se o violador já tivesse sido previamente advertido, como eu estava lá em Êxodo, capítulo 31, versículos 12 a 17, nós temos também no capítulo 35, de 1 a 3, tem algumas advertências a respeito do sábado. Tá? Só que os fariseus, eles, além da lei que foi entregue a Moisés, além das advertências do Senhor com respeito às observações, a observação do sábado, eles acrescentaram 39 interpretações, tá? As famosas interpretações farisaicas, tá?
do modo como eles compreendiam que deveria ser cumprido o sábado. Então, o problema é que as instituições, as interpretações farisaicas, com o tempo, tomaram força de lei. Elas passaram a ser compreendidas não como interpretações da lei, mas como a própria lei. Então, desobedecer não somente a lei, mas as interpretações que os fariseus faziam da lei, tidas agora como lei, também era passível de pena de morte. Porque o povo entendia, né, que os fariseus, de fato, dominavam completamente a lei, né, e eles tinham toda a sua confiança na interpretação dada pelos fariseus. Pois bem, eles criaram essas 39 categorias principais de interpretação do sábado, mas essas interpretações também davam vazão a outras interpretações, a outras situações e minúcias do que poderia ser feito e que não poderia ser feito no sábado. O Senhor Jesus Cristo, quando diz o texto que aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, atravessar as searas, né? Essa palavra atravessar, ela não é simplesmente que tinha o Senhor Jesus Cristo estava parado ali, ele queria ir para o outro lado da seara e ele atravessou a seara. Não é um caminho curto. Essa palavra, ela pressupõe uma caminhada. O problema ali não estava propriamente em atravessar a seara. O problema na frase do fariseu era que o Senhor Jesus Cristo, ao atravessar a seara, ele estava viajando. E no sábado você não podia percorrer mais de 880 metros. Era o limite que um judeu poderia andar. E o Senhor Jesus Cristo não ligou para isso. Ele viajou no sábado. Ele percorreu um longo caminho no sábado. E ele não passou pela seara à toa. Existia a lei de Moisés que dizia que a pessoa que plantava, ela tinha que deixar as bordas da plantação sem colher, para que as pessoas que estivessem passando pudessem tirar. O Senhor Jesus Cristo não estava colhendo as espigas, ele não estava descumprindo a lei. A lei dizia que ele poderia fazer aquilo. O problema propriamente não era as espigas, mas era a viagem, né? Todavia, a interpretação dada pelos fariseus colocava sob júdice o próprio colher espigas. O simples ato de pegar uma espiga de milho, né, tirar toda aquela casca e comer, era o descumprimento do sábado, segundo a interpretação dos fariseus. Guardar o sábado era especialmente meritório, pesando mais do que a guarda de todos os outros mandamentos juntos. No dia em que Israel conseguisse guardar, olha só, irmãos, no dia em que Israel conseguisse guardar 2 sábados que fossem seguindo todas as regras, e romperia a salvação do mundo. Se todo Israel observasse a lei do sábado perfeitamente durante 2 sábados, para eles a salvação do mundo aconteceria. Entre os essênios era necessário pagar durante 7 anos por uma quebra involuntária do sábado. Então a pessoa sem querer quebrasse a lei do sábado, tinha que pagar 7 anos. Agora, se a quebra fosse voluntária, a pessoa quebrou a lei do sábado porque quis, colocava em perigo a ordem do mundo e ameaçava o trono de Deus, implicando, obviamente, em pena de morte. Então, apenas para os irmãos terem uma noção do que é o sábado para o judeu, porque o judeu da época do Senhor Jesus Cristo interpretava o sábado à luz das interpretações farisaicas. Qual é o propósito do sábado, o propósito original? Tá? É interessante que os comentaristas, Dewey e Mulholland, ele vai dizer o seguinte: originalmente o sábado em Israel deveria ser uma verdadeira festa.
em um mundo que quer sempre escravizar e que promove o trabalho sem parar, o povo de Deus cessa o trabalho ostensivamente e festeja seu Deus libertador. Ele respira fundo e se refrigera com Deus, diz Dewey, sem medo de perder 1/7 da sua vida, como o escritor romano Tácito pensava dos judeus. No sábado as pessoas vestiam roupas boas em Israel e comiam e bebiam à vontade com seus hóspedes. Comendo pouco no dia anterior, o apetite, eles faziam jejum no dia anterior, o apetite estava garantido no sábado e era uma grande festa. Era para ser uma grande festa. Mas acontece que a tradição farisaica transformou aquilo que era para ser uma grande festa em uma grande prisão. Imagina a paralisia geral, irmãos. Exemplos desses que nós vemos tinham aos milhares. Descobria-se sempre mais possíveis ameaças ocultas ao sábado. O que tudo não podia ser entendido como trabalho e tinha que ser evitado. Não era permitido procurar insetos nas roupas no sábado, fazer nós, acender lâmpadas, escrever mais de uma letra, colocar talas em um braço quebrado, só podia fazer com pressa fria. Comer um ovo posto no sábado era proibido. Alguns devotos não se atreviam a fazer suas necessidades no sábado. Assim era o povo. É claro que não havia congruência de ideias, né? As interpretações eram muitas e variava, né, de severidade de acordo com o fariseu intérprete da lei. Meus irmãos, e a vida? A lei do sábado deveria promover a vida, né? Por exemplo, se caísse alguém no poço, a lei do sábado permitia que a pessoa fosse resgatada, a lei original. Mas a discussão, a gente pode resgatar alguém do poço? Pode, porque a lei diz que pode. Mas a discussão começava quando era preciso decidir se o Salvador, a pessoa que quer resgatar, podia usar uma escada, se podia usar uma corda, se podia usar ferramenta. Porque tinha fariseu que dizia, não pode usar escada, não pode usar corda. Se você não pode trabalhar, você também não pode pegar ferramenta. Você não pode colher no sábado. Para evitar a tentação de colher frutos de uma árvore, você era proibido de pegar os frutos que caíam no chão, para não ter a tentação de pegar o fruto da árvore. Então, com respeito à questão do poço, algumas pessoas ficavam firmes em sua convicção de que era melhor deixar seres humanos e animais se afogarem do que quebrar o sábado. O Senhor Jesus Cristo viveu nessa época. O Senhor Jesus Cristo, ele atravessa a seara. Ele anda muito mais do que os 880 metros. Ele pega os espíritos, os discípulos se alimentam daqueles espíritos. Ele desobedece à lei de então. Veja bem, ele não desobedece à lei de Deus, porque a lei de Deus era aquela que Deus deu a Moisés e que deveria prevalecer até aquele momento. Jesus Cristo obedeceu rigidamente à lei do Pai, mas o que ele não obedeceu foi a interpretação dada pelos fariseus. E aí eles criaram um sistema, um modelo de vida, um modelo social escravizador. Um modelo social que impedia as pessoas de serem livres, que impedia as pessoas de adorarem a Deus com liberdade de coração. Uma pessoa que nascia judeu, ela já nascia encarcerada por diversas normas, por diversas leis.
Mas essas leis, elas não foram criadas de uma vez. Essas interpretações, elas estão vindo conforme as décadas vão passando, os séculos vão passando. Aquilo que era meramente uma interpretação se tomou força de lei, e as pessoas começaram a sofrer com isso. Muitas vezes, irmãos, a gente não consegue compreender como é que certas coisas acontecem no contexto da igreja, no contexto da sociedade, ou numa escola, ou numa empresa. Como é que certos comportamentos, com certas rotinas surgem. E eu, hoje, pensando a respeito dos jovens, não é raro nós encontrarmos jovens e adolescentes que ficam desanimados com o contexto em que eles estão inseridos. Muitos desanimam mesmo. E eles, quem tem mais liberdade que o seu pai, reclama. Não gosto disso, não gosto daquilo. Na verdade, não sabe nem discernir de certa forma o que não gosta, mas não gosta. E nós não compreendemos e chamamos de aborrecentes, dizemos que eles reclamam de tudo. Quem é que pode com um adolescente? Agora, se eu me lembro bem, quando eu fui adolescente, já faz um bom tempo, eu percebi, quando eu amadureci, que estava inserido num contexto que eu não tive participação na elaboração do contexto, nas normas do contexto, pelo simples fato de que eu tinha nascido no contexto e o contexto já existia. Eu não tinha capacidade de influenciar, eu era um bebê e fui crescendo. E aí, quando cheguei à adolescência, a coisa já estava ali. Eu não gostava de muita coisa que estava ali ao meu redor. Mas acontece que, além de eu não ter podido, por motivos óbvios, opinar a respeito do modelo em que eu estava inserido, uma vez não gostando da coisa, também não me era permitido dizer: eu não concordo. Porque afinal de contas eu era um adolescente. As pessoas ditavam o que tinha que se fazer, e dentro de um contexto que não havia ajudado a construir. E esse tipo de discernimento que eu estou passando para os irmãos hoje, obviamente eu não tive quando eu era adolescente. Estou tendo hoje. Mas a questão, nós precisamos compreender hoje o pensamento dos diversos momentos da idade da igreja. Porque muitas vezes, por exemplo, o povo da terceira idade, que só começaram a pensar neles há pouco tempo, as igrejas começaram a ter ministério de terceira idade há pouco tempo, começaram a se preocupar com a idade de ouro, né? Mudaram o nome, não era mais terceira idade, agora idade de ouro, começaram a se preocupar até em como chamá-los. Há pouco tempo. Porque até bem pouco tempo, os idosos não tinham mais a disposição para fazer o que o pessoal mais novo tinha. E aí não tinha nenhuma atividade para eles. Eles ficavam restritos a vir ao culto e cantar músicas que eles não tinham mais voz para cantar. Então, não é só os adolescentes que sofrem calado, muitas vezes os idosos sofriam calado também. Eu gostaria de discutir essa questão do modelo com os irmãos, tirar algumas lições desse texto para nós. Falar um pouquinho para os adultos, falar um pouquinho para os jovens, falar para todos nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que os modelos antigos podem estar errados. Nem sempre o antigo é garantia
de qualidade. O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo num contexto em que as interpretações farisaicas já existiam há muito tempo. Era algo estabelecido, era algo antigo, era algo aceito como válido, aceito como padrão. Se você quisesse adorar a Deus com dignidade, deveria adorar a Deus segundo a interpretação dada pelos fariseus. Será que tinha alguém que reclamava disso? Claro que tinha, mas reclamava no seu coração, porque se reclamasse da boca para fora, poderia ser apedrejado. Modelos antigos, eles podem estar errados. Às vezes os modelos sociais antigos estão equivocados pelo simples fato de serem antigos. Porque as pessoas mudam. As pessoas são mutáveis. As gerações, elas pensam diferente. A maneira racional de se pensar de 2, 3 gerações atrás foi passada por uma maneira mais, como vou dizer, emocional de se pensar na conjuntura do século XXI. Modelos que eram racionais e de administração jurídica eram entendidos no passado como algo nobre, como algo bom, como algo legal, porque as pessoas pensavam de maneira racionalizante, pragmática. Mas as pessoas hoje não pensam mais assim. As gerações novas hoje, elas aprendem muito mais de maneira visual. As escolas mais modernas hoje tentam dar liberdade, dentro de um certo limite, o máximo de liberdade que elas puderem dar para a criança poder exercitar a sua criatividade, elas dão. São as escolas mais caras. As escolas tradicionais que chega assim, olha, passa um bando de conteúdo, você lê. Isso está sendo questionado já há muito tempo. Queridos irmãos, às vezes modelos bons se tornaram obsoletos pelas inserções que ocorreram ao longo das décadas. Às vezes o modelo começou bom, mas aí nós fomos acrescentando coisa aqui, fomos acrescentando coisas ali, fomos aumentando aqui, fomos aumentando ali, igual os fariseus fizeram na lei. E aquilo que funcionava direitinho, poderia funcionar até hoje, não funciona mais. Por quê? Porque nós acrescentamos um monte de coisas. O Senhor Jesus Cristo, como falou no texto que nós tratamos passado, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, era disso que ele está falando. A nova ordem do reino de Deus, ela não pode se encaixar nesse modelo farisaico que restringe, que não permite a expansão do vinho novo. Eu não posso gastar tecido novo para fazer um remendo no tecido velho. Eu tenho que tirar aquela roupa velha e jogar ela fora e fazer uma roupa nova com tecido novo. Nós precisamos aprender que de repente é necessário rever as modelos. Porque as pessoas que fazem os modelos segundo a sua imagem e semelhança. Raramente elas fazem os modelos observando todas as faixas etárias. Elas fazem os modelos assim, olha, esse ministério funciona assim, 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 assim. Porque é assim que ele pensa. E aí, vamos criar um ministério igual para os jovens. Vamos criar um
ministério igual para as crianças. Obviamente as crianças não suportam, nós colocamos diretores. Porque queremos encaixar idosos, crianças, jovens dentro de uma mesma forma. Queridos irmãos, a proposta aqui é que nós não façamos como o povo de Israel fez, sacralizando aquilo que não era sagrado. Observar o sábado era sagrado, mas as interpretações farisaicas não eram sagradas. Observar o sábado era imutável, adorar a Deus era imutável, mas não colher um fruto do chão, não poder andar mais de 880 metros. Modelos antigos podem estar errados. Outro ponto, e aí para você que pode estar se sentindo emudecido porque não se encaixa, você não tem que ter medo de questionar o modelo. Nosso Senhor fez isso, mas você precisa discernir entre o certo e o errado, entre o obsoleto e o funcional. Você não tem que ter medo de questionar, mas você tem que saber por que você está questionando. Ter um coração aberto para as pessoas que estão na liderança e dizer assim: tem algo, sinceramente, algo está errado. Eu posso até não estar entendendo o que está errado, mas algo está errado. Pode ser que essa sua reclamação não vá fazer as mudanças necessárias, mas com certeza pessoas com coração em Cristo vão começar a pensar nisso. É preciso saber porque as coisas estão do jeito que estão. Vamos ser sinceros, irmãos. E aí, o pessoal fica maluco comigo e eu não posso deixar de falar aquilo que está no meu coração. Por exemplo, a SAF, que é maravilhosa, que é abençoadora, ela não funciona do jeito que funciona por causa da organização em si, do modelo que nós temos no manual. Funciona por causa das mulheres. Isso não funciona. Se tivesse um modelo mais simples, elas iam botar para funcionar. E se o modelo fosse mais simples, talvez elas fizessem muito mais do que elas fazem. Os modelos servem às pessoas. O sábado foi feito por causa do homem. As sociedades internas foram feitas por causa das pessoas. Nós não servimos as sociedades internas. As sociedades internas servem à igreja. Nós não servimos a ministérios. Os ministérios servem ao Senhor Jesus. Sempre assim. O que é imutável nessa igreja é o governo da igreja. O que é imutável nessa igreja é a doutrina da igreja, a liturgia da igreja, os princípios litúrgicos da igreja, porque os modelos litúrgicos podem mudar. Você não tem que ter medo de questionar o modelo. Nosso Senhor fez, mas você precisa discernir entre o certo e o errado, entre o obsoleto e o funcional. Agora, outro ponto, como saber o modelo certo? Se os modelos que são elaborados pelos homens são falhos. Como que eu posso descobrir o modelo certo? Se o modelo elaborado pelos homens são falhos. Esquece o modelo. É preciso parar de focar em modelos e priorizar os princípios tirados das Escrituras Sagradas. Foi exatamente isso
que o Senhor Jesus Cristo fez. Quando os fariseus questionaram ele, quando os fariseus colocaram ele, e é interessante que esse texto, a impressão que a gente tem à primeira vista é que os discípulos estavam atravessando a seara, e quando eles atravessavam a seara, os fariseus perguntaram para Jesus: está vendo lá? Olha lá, eles atravessando a seara. Não foi isso que aconteceu, provavelmente não. Aconteceu deles atravessarem a seara e tempo depois, à noite ou no dia seguinte, que todo mundo viu que eles viajaram, né? O Senhor Jesus Cristo foi chamado e questionado, e a forma como os fariseus colocaram aqui era uma cláusula judaica de julgamento. Eles estavam colocando o Senhor Jesus Cristo contra a parede. E o Senhor Jesus Cristo, ele recorre a outro modelo. Ele disse: não, o meu modelo é melhor, o meu modelo traz mais liberdade. Não, ele foi para a Bíblia. Ele foi e citou o texto lá de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 3 a 5. Ele vai dizer assim, a passagem das Escrituras, quando Davi, ele comeu dos pães, Davi e seus soldados comendo dos pães ásperos. Agora, o que tens na mão, diz o texto? Dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saiu a campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhes, pois, o sacerdote a pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, e se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Muito bem. Os pães eram colocados, os pães da proposição, diariamente eles eram trocados por pães quentes. E aqueles pães que tinham sido tirados eram comidos pelos sacerdotes. Os sacerdotes que faziam essa troca tinham sido purificados, passando por um ritual de purificação, para poder fazer aquele ato. Por isso que só os sacerdotes podiam comer. Só que Davi, ele passava por um ritual, ele e seus soldados, quando iam para uma campanha. Eles se consagravam ao Senhor de maneira especial quando iam para viagens longas ou para as batalhas, como se fossem sacerdotes para o seu serviço, e eles estavam cerimonialmente puros. O Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte: olha, Davi fez isso, o Davi que vocês defendem tanto, o Davi que vocês tiram dele todos os erros, Davi fez isso. Aí, se ele cita Davi, aí ele puxa para ele mesmo: o Filho do Homem tem autoridade sobre isso. Na semana que vem a gente vai tratar desse texto de maneira mais profunda. Mas o sábado, aí ele estabelece, veja, ele foi no texto bíblico, explicou o texto bíblico, e a partir do texto bíblico ele estabeleceu um princípio. Qual era o princípio? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Eis o princípio. A partir desse princípio, cria-se um modelo novo. Ou melhora-se o modelo antigo. É importante que se você percebe que alguma coisa está errada, você que é jovem, você que é idoso, ou você que é adulta inserido nesse contexto, mas você não está na liderança e você percebe que alguma coisa precisa ser melhorada, não tema questionar, mas busque um princípio. Qual é o princípio? Pergunte por que o modelo é assim hoje. Por que funcionamos assim? Funcionamos assim por um motivo. Mas será que o motivo exige o mesmo comportamento hoje? O mesmo modelo hoje? Então, você não está proibido de perguntar. Você não está proibido de questionar. Porque liderança não são
pessoas que foram colocadas sobre as outras, mas lideranças são pessoas que estão aí para servir ao próximo. E só para fechar, irmãos, como é que eu faço isso? Voltando ao texto que o Senhor Jesus citou, eu não faço isso com amargura no coração. Eu não vou chegar para o presbítero Melquisedeque e reclamar do modelo de tesouraria, da forma, né, como ele organiza a tesouraria, como um rebelde. Eu não vou chegar para o conselho, da forma como ele administra a igreja, como ele usa a Constituição, com amargura no coração. Como é que eu me aproximo para poder questionar o modelo ou perguntar a respeito do modelo em que nós estamos inseridos? Nós nos aproximamos com o coração puro. Os soldados de Davi estavam purificados. Os discípulos de Jesus Cristo podiam fazer aquilo porque estavam seguindo a Jesus. Estavam em obediência ao Senhor Jesus. É assim que a gente faz as coisas. Não significa que quando você reclamar tudo vai mudar. Não significa isso. Mas significa que a gente vai começar a pensar no assunto, porque você é importante para a igreja. Você, jovem, é importante para a igreja. As suas ideias são importantes para a igreja. As ideias dos jovens, as ideias dos idosos, as ideias de todos são importantes para a igreja. E nós, pastores, presbíteros, liderança, precisamos ter coragem de rever o modelo. Irmãos, encerrando com um testemunho pessoal, eu já falei isso com alguns irmãos aqui. Algumas pessoas ficaram chateadas porque o pastor deixou de usar terno. Acredita nisso? E eu vou dizer para você, eu fui um defensor do terno. Eu fiz o seminário, estava no presbitério, existia um modelo. Qual é o modelo de pastor? Pastor é aquele que fala assim, usa terno, né, e segue todos os padrões do modelo pré-estabelecido. Pois bem, eu aprendi isso, eu fiz o seminário assim. E quando eu saí do seminário, eu saí do formato do modelo que eu estava encaixando. Formato. Se o modelo era quadrado, você era quadrado. Tá? Só que a gente entra numa igreja. E a gente começa a lidar com pessoas. As pessoas não são bonecos. As pessoas pensam e começa a perguntar. A gente não aprende tudo no seminário. Isso significa que a gente começa a ler mais e mais e mais e começa a estudar. E começa a ver. As pessoas reclamam, o pastor viaja para fazer não sei o quê, para fazer seminários e tal. Pois é, esse é o problema das viagens do pastor. Ele vê as coisas. Porque quem está enclausurado sempre num lugar não vê as coisas. E aí um dia eu sentei aqui, 38 graus eu acho que estava pela noite. Eu estava derretendo dentro do terra. E eu pensei, eu estou servindo ao Senhor. Derretendo aqui, estou dando bom testemunho. Não estava não. Não estava não. Pasme, terno e gravata não dá dignidade a ninguém. Santidade dá. Santidade dá dignidade.
Eu sou capaz de defender a toga, mas não consigo defender o terno. Porque a toga tem um valor simbólico. E o terno tem o quê? O terno é um sinal de respeito, porque afinal de contas você tem que ter reverência. Mas vamos pensar um pouquinho. O sinal de respeito é um pastor tem que respeitar o ambiente do culto. Sim, sim. O presbítero também tem. Tem. A jardim também tem? Tem. Nosso irmão aí também tem. Pô, mas ele não estava no terno. A gente estava no terno como roupa clerical. Como nós mudamos o modelo, as pessoas se chocaram. Mas por que não falaram nada? Porque não está na Bíblia. Vai fazer com aquele camarada da igreja não pentecostal, né? Não está lá na Bíblia, revestimos coisas de ternos. Não, de ternos afetos, é de ternura. Meus irmãos, mas eu era seminarista, não podia falar nada. Né? Quando fui pastor, recém-ordenado, eu estava com a cabeça assim. Meus irmãos, os nossos jovens, muitas vezes, têm a cabeça mais aberta do que a gente tem que entender. Não custa nada a gente pensar a esse respeito. Não custa nada nós ouvirmos os nossos jovens, não custa nada a gente sentar com os nossos idosos e ouvi-los. Porque não adianta eu fazer um modelo à luz dos jovens e esquecer os idosos. Não adianta eu fazer um modelo à luz dos idosos, esquecer os adultos, esquecer as crianças. Nós precisamos pensar no corpo de Cristo como um todo. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus aplique os seus ensinos ao nosso coração. Vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos. Porque Tu és Deus Santo, Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, que abra os nossos corações, Senhor, para que nós possamos entender que somos de fato comunidade, que nós somos um corpo com as crianças, nós somos um corpo com os adolescentes, nós somos um corpo com os idosos, nós somos um corpo uns com os outros, e a autoridade desse corpo está na cabeça, que é Cristo, Teu Santo Filho Jesus. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, dá-nos discernimento, dá-nos, Senhor, sabedoria, Senhor, em particular clamamos pelo conselho dessa igreja, que seja sábio, zeloso pela Tua palavra, mas pela Tua palavra, que possa com sabedoria rever, se for necessário, todos os modelos nos quais nós estamos inseridos, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Ó Deus, nós clamamos, Senhor, que nos abençoe, Senhor, que nós possamos de fato viver, Senhor, de acordo com a Tua palavra, que nós não venhamos a ser, ó Deus, fariseus, Senhor, que pensando ser santos, escravizamos o nosso próximo. Pensando em servir, colocavam sobre o ombro das outras pessoas um jugo que eles mesmos não queriam carregar. Ó Deus, dá-nos sabedoria, dá-nos santidade. Nos abençoe, Senhor. Nos clamamos em nome de Jesus. Amém. Fala de já.